Orbán constrói o Museu do Holocausto em Budapeste. O motivo fundamental para o Museu do Holocausto de Orbán é mostrar que os húngaros não participaram de maneira alguma do genocídio judeu. A gente sabe muito bem que em 1944 a deportação dos judeus de Budapeste foi produzida a partir de uma aliança atávica entre os húngaros e os nazistas que invadiram a Hungria. Na Polônia, é cada vez mais proibido discutir o Holocausto a partir da ideia de que houve poloneses que ajudaram os nazistas. Nas Filipinas, Duterte tem a ideia de assassinar todos os traficantes de droga, assim ele terminaria, diz ele, com o tráfico nas Filipinas, e tem como símbolo máximo, como inspirador, Hitler. Já disse isso algumas vezes. A extrema-direita produz uma gramática no mundo. E essa gramática tem como elementos fundamentais a violência, a branquitude e o controle. Para a extrema-direita no mundo, os que questionam, os que debatem, os que relativizam as certezas são aqueles que são os inimigos. Os inimigos são produzidos o tempo todo, a cada esquina. Gostaria de avançar um inimigo que é fundamental para a extrema-direita. George Soros. Vamos pegar Soros. Soros é um judeu húngaro, um capitalista húngaro. Um capitalista húngaro que mora nos Estados Unidos, que desenvolveu estratégias de produção de dinheiro, que disputa mercado. Um bilionário. A extrema-direita conseguiu, a partir de símbolos específicos, produzir Soros como o maior adversário da extrema-direita no mundo, e, nesse sentido, um degenerador do próprio capitalismo, segundo a narrativa da extrema-direita. Soros é de família húngara. Sobreviveu ao Holocausto judeu porque conseguiu se fantasiar de húngaro não judeu naquele momento e foi adotado por uma família húngara e permaneceu em Budapeste enquanto que os judeus eram deportados para Auschwitz. Soros tinha entre 14 e 15 anos. A extrema-direita no mundo pega Soros e transforma Soros, um menino de 14 e 15 anos, em um nazista. Transforma Soros em alguém que abandonou a família e que denunciou a família em nome do vínculo com o nazismo. Vocês se lembram que para a extrema-direita o nazismo é de esquerda. É uma forma que ela tem de se afastar das perspectivas do Holocausto que a extrema-direita produziu. Nesse sentido, eles vão além. Eles dizem que um sobrevivente, que um refugiado, que uma criança que foi abandonada sem família era nazista. O historiador sabe que em nenhum momento ele pode utilizar referências morais para falar sobre sobreviventes do Holocausto. Aqui, a extrema-direita faz exatamente isso. Condena um refugiado como assassino. Mas não é só isso. Tem outras formas da gente entender o que a extrema-direita faz. Por exemplo, a extrema-direita no mundo diz que a escola de Frankfurt, uma escola produzida por cientistas sociais e filósofos judeus, tinha como objetivo, nos anos 30 do século XX, produzir a degeneração do homem. A escola de Frankfurt, que foi perseguida pelos nazistas e teve que se deslocar da Alemanha, porque senão iam todos ser deportados, é tratada pela extrema-direita hoje como nazista. E o que a escola de Frankfurt tem para ser tratada como tal? Ela relativiza as relações de poder, relativiza as dimensões de psicanálise, relativiza as perspectivas e questiona quais eram as motivações do ressentimento, da frustração. No Brasil é menos Frankfurt e mais Gramsci. Quem lida com Gramsci lida com algo que degenera, que tem como projeto de dominação, que tem como perspectiva o vínculo e o ganho de grupos específicos para uma dimensão degeneradora da sociedade. Olavo de Carvalho, por exemplo, cita Gramsci como
o pai e a mãe desse projeto na América Latina. Mas não é só Gramsci. Tem uma figura importante na educação mundial chamada Janusz Korczak. Janusz Korczak foi um diretor de um orfanato na Polônia que decidiu ser deportado para Treblinka ao invés de se salvar e deixar com que as suas crianças do orfanato fossem para Treblinka deportadas. Janusz Korczak é o pai da pedagogia libertadora. Janusz Korczak é uma referência fundamental naquilo que é mais progressista em pedagogia. Por que eu estou falando de Korczak, que foi morto em Treblinka com as suas 200 crianças? Porque Korczak é a maior influência de Paulo Freire. A grande perspectiva pedagógica, a grande sacação que levou Paulo Freire a desenvolver a sua pedagogia do oprimido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que Paulo Freire é um filho intelectual de alguém que foi morto em Treblinka. Tratar Paulo Freire como inimigo nesse sentido é tratar os mortos em Treblinka como inimigo e não os algozes de Treblinka como inimigos. Eu acho que esse é o ponto fundamental para se entender a gramática e a arquitetura da extrema-direita no mundo. Paulo Freire é, no Brasil, o que Soros é na Hungria. Soros é visto como inimigo, e não os que mandaram a família de Soros para Auschwitz. Paulo Freire é visto no Brasil como a escola de Frankfurt é vista pela extrema-direita norte-americana. Adorno é visto como grande inimigo. E não os que mandaram Adorno para o exílio sob o risco de Adorno ir para as câmaras de gás. Gramsci é visto como inimigo por Olavo de Carvalho. E não os que encarceraram Gramsci nas cadeias italianas. Ou seja, a extrema-direita aciona na sua arquitetura ideológica os inimigos como aqueles que foram presos e mortos pelo fascismo. Paulo Freire é o inimigo da extrema-direita brasileira porque liberta, porque percebe, porque avança em direção a uma pedagogia inclusiva. O maior adversário da extrema-direita é o conhecimento desses homens e dessas mulheres que são para eles inimigos. Nada melhor para destruir a perspectiva de que Paulo Freire é degenerador do que entender a biografia intelectual de Paulo Freire, entender as suas raízes intelectuais, recuperar Janusz Korczak. E, é claro, estudar Paulo Freire, ler Paulo Freire, ensinar Paulo Freire.